Vossa Senhoria disse que não vale a pena o Brasil ficar batendo de frente com uma potência, que no caso é os Estados Unidos. E aí me surgiu o seguinte questionamento. Nós aprovamos recentemente, até por conta desse risco de tarifação, uma lei de reciprocidade, que eu não sei até que ponto vai servir para o Brasil, visto que a reciprocidade tem um risco muito grande de trazer um aumento de custo para a própria população brasileira. Afinal de contas, nós vamos importar com um custo muito maior nesse sentido de reciprocidade. Então, meu questionamento vai no seguinte sentido. Ao invés de bater de frente com esse risco de reciprocidade, será que nós não poderíamos ter uma outra medida, no caso de, eventualmente, propor uma redução de carga tributária sobre alguns produtos-chave americanos, para que a gente tenha uma possibilidade de ter uma melhor negociação? Porque hoje, falando em alíquotas base, o Estado de São Paulo cobra 18% do ICMS, a gente tem uma alíquota média de IPI importação de 10% a 15%. Nós temos PIS/COFINS importação que é quase 10%. Se a gente somar todas essas alíquotas, dá uma alíquota muito agressiva para fins de importação. Será que não seria também de interesse, nesse fim de negociação, que o governo brasileiro trouxesse uma redução de carga tributária de importação para auxiliar nesse mecanismo de negociação, para a gente conseguir negociar justamente a alíquota de exportação também, a gente conseguir ter uma balança comercial mais agradável, por assim dizer? Excelente colocação. Eu vou responder fazendo uma outra indagação. O que acontece com o Brasil? O Brasil não tem acordo bilateral. Nós temos aí em torno, acho que de 12 a 16 acordos bilaterais. A Argentina tem 80 acordos bilaterais. Então, quer dizer, o que acontece? A diplomacia dos outros países trabalha o país, comercializa o país, mostra a potência dos produtos que tem e faz os acordos bilaterais. Nós não fazemos isso. As nossas diplomacias, embaixadas que nós temos, que custam um valor exorbitante para o país, que é importante ter, sem dúvida nenhuma, mas precisa ter esse lado comercial, para que nós possamos estar negociando sempre. Porque essas taxas americanas, elas sempre existiram, não nessa altura. Todos os outros presidentes já taxavam os nossos produtos. Preocupa é o tamanho da taxa agora. Sem dúvida, a taxa agora. Então, esse é o grande problema, é de nós termos uma visão mais ampla do mercado internacional, com mais uma visão de trabalho a longo prazo, para que a gente possa conquistar os nossos... o governo fala assim, nós conseguimos mais 300 mercados, isso... Uma coisa meio complexa aí chegar nos 300, né? Mas nós temos uma relação de em torno de 200, mas isso foi na conquista de quanto tempo, né? É um trabalho exorbitante, onde você tem de mostrar qualidade, você tem de mostrar a rastreabilidade do produto. Então são coisas interessantes. Outro ponto importante que eu acho que vale a pena nós salientarmos aqui é o problema hoje da condição que o americano tem e o Brasil tem. Então, por exemplo, o industrial americano é industrial. O produtor rural é produtor rural. Então, você tem bem distinto a produção industrial e produtor. Aqui no Brasil, você pega laranja, você tem o quê? 90% das laranjas é de quem? É da própria indústria de laranja. Você pega a cana, você tem os arrendatários, mas se você fizer a comparação de fornecedor, 70% é da indústria. A carne é a mesma coisa. Agora, a fruta e o café não são. Esses vão sofrer muito mais do processo como um todo. Porque esses que estão estruturados internacionalmente, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um drawback. Eles vão, por exemplo, no Uruguai, pega uma área, conversando com o governo uruguaio, uma área independente, ele não pode comercializar aquele produto, então ele manipula aquele produto, tira a embalagem brasileira, põe a embalagem uruguaia e exporta para os Estados Unidos. Então, são coisas que podem acontecer na triangulação, que esse pessoal que já está bem estruturado internacionalmente poderá fazer isso. Agora, quem sobra todo esse processo? É para o produtor, porque vai abaixar o custo dele. Você pega o custo de fertilizantes, 93% nós importamos. Um país totalmente agrícola e nós temos jazidas. E aí você fica perguntando, nós temos aí, hoje nós pagamos royalties para trazer fertilizantes do Canadá para os índios de lá.
E nós não podemos utilizar e não pagar royalties para os nossos itens. Qual é o problema? Agora, nós vamos fazer a sustentabilidade do processo. O Brasil, ele tem 66% de toda a área conservada. E desses 66%, 32% desse percentual está na mão do produtor rural pelo Código Florestal. Se você monetizar isso, dá $1 trilhão, que nós, produtores, damos para a sociedade mundial. E não somos reconhecidos. E vem todo esse processo. Então, a seção 301 que o Trump colocou na sua nota é para entrar nesses parâmetros. Desmatamento, criar todo um processo de arcabouço para segurar aquilo que ele determinou. Então, é muito complexo. Então, nós precisamos olhar agora o copo cheio. Estamos com esse problema, vamos sofrer, mas como vamos resolver para não ter esse problema mais? Como que nós temos de fazer uma proposta de país? Como que o país precisa aprender com isso e crescer no processo como todo? Essa é a questão.